Estamos de volta com Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. O Atlético treina hoje à tarde na Cidade do Galo, visando o jogo de quinta-feira no Independência contra o Vasco. Thiago Largue não poderá contar com o José Wellison suspenso, mas tem a volta de Elias ao meio de campo. Edu, já dá para você ter uma ideia aí do que o Thiago Largue pode montar nesse meio de campo do Atlético para o jogo contra o Vasco? Ô, Breno, eu tenho uma interrogação ali no meio de campo, quem vai fazer o papel do primeiro volante, né? Nenhum dos jogadores tem essa característica. Talvez o que mais se aproxime seria o Lucas Cândido, mas eu não apostaria numa escalação do Lucas Cândido. Talvez o Largue recue o Galdesani para a entrada do Elias. Ficaria um meio de campo com menos pegada. Mas você está jogando em casa, né? Diante do Vasco. O retorno do Elias é certo. Acho que a manutenção do Casares, do Xará, fica a dúvida na esquerda se ele mantém o Natan. A gente pede tanto uma sequência, né, para alguns jogadores, mas o Natan não foi bem. Tomás entrou bem, o Luan entrou bem, então outros jogadores entraram bem. Então, eu não consigo definir o Atlético agora não. A minha dúvida é quem vai fazer essa função de primeiro volante. Acredito que seja o Galdesani, mas não cravo. E acho que o Largue pode mudar na esquerda. Pode sacar o Natan e dar uma oportunidade, talvez, para o Tomás Andrade, já que o Luan faz o lado direito e o lado direito hoje tem dono, é o Xará. Pois é, ontem a gente estava até comentando isso, né, Jota, na Transamérica, que de repente ele pode tentar fortalecer e fazer uma inversão, porque o Xará joga pelos dois lados, colocar o Luan para fechar o corredor direito ali. Não acredito que o Luan comece jogando. Aí ele vai ficar meio emburrado. O Luan, para fazer a função dele, ele não começa jogando. Não tem condição física para isso. Fala isso com ele não, senão ele vai falar que você não está valorizando ele. Não tem problema. Luan vai ficar chateado. É um grande jogador, mas fisicamente não é o mesmo. E eu não tenho que valorizar o Luan. Quem tem que valorizar é o torcedor e a diretoria, todos já valorizam muito. E aí, Jota, para você essa escalação? Eu estou mais ou menos com essa ideia do Panzi mesmo. A alternativa que ele teria, não dá para colocar de cara, que é o Adilson, que a gente viu nas imagens aí, voltou a treinar ontem, né? Não vai colocar o jogador, depois de tanto tempo parado, de cara para começar o jogo. No máximo, dependendo do que estiver acontecendo na partida, no segundo tempo, para dar a ele um pouquinho de ritmo de jogo. Já vencendo, coloca, reforça o meio de campo. Só para, a gente vai precisar de você, vão dar um ritmo, vão dar alguns minutos para você jogar. O Galdesani já fez esse papel lá no Coritiba de primeiro volante. Isso. Não com a mesma eficiência que ele apresenta jogando na posição mais confortável para ele, vamos dizer assim. Concordo em relação ao Luan. Aliás, o Luan entra muito bem no segundo tempo. Muito bem. Ele mudou o jogo lá contra o Botafogo no Engenhão e pode mudar outros jogos, já mudou vários outros jogos, né? Eu levaria um pouco, deixaria um pouco de lado essa reclamação dele, até porque eu acho que ele é um cara extremamente valorizado, acabou de renovar um contrato, mais 4 anos. Contra o Santos ele entrou muito bem também. Entrou muito bem, contra o Ceará ele entrou muito bem. Continua entrando. Enfim, eu acho que o jogador tem que ter essa consciência que ele é importante para o grupo como um todo. E se for importante que ele jogue só o segundo tempo, que jogue. Né? O Xará não pode sair do time. Se tem um jogador que joga o primeiro tempo e sempre um entra no segundo tempo, quem é o titular? Se ele joga o mesmo tanto. Só troca o tempo. Eu sei que não pode tirar o Xará. Então, pro ego do Luan, se ele começar jogando e sai no intervalo, ele é o titular, aí pode. Ele tá jogando. Ele não deixa de ser um titular nesse time do Atlético. E tem outra coisa. Eu acho, né, eu defendi, falei um pouquinho antes, daqui a pouco a gente vai ouvir o Maidana, falei da importância de uma sequência de jogos. É importante que o Natan tenha. Eu não sei agora se é começando ou não. De repente, pode ser uma opção para a segunda etapa também. O Tomás Andrade, que eu não acho um jogador brilhante, também tem entrado muito bem. Então, ele tem opções. Eu só acho que seria muito importante ele já pensar, e obviamente ele já está pensando, na utilização do Galdesani um pouco recuado. O jogo do Galo vai passar por esse jogador. Perde um pouco na força de marcação, mas ganha na saída de bola. Mas do outro lado, a gente tem um Vasco que empatou ontem com o Ceará dentro de casa e que demonstrou que o poder ofensivo do Vasco é péssimo. É o grande dor de cabeça agora do Valdir Bigode, que vai escalar o time. De repente pode ser até uma coisa que dá uma aliviada aí nessa hora de montar o time do Atlético, de não ficar tão preocupado com a ausência de um volante tão pegador e colocar o Galdesani ali, porque você tem um outro time do outro lado que
não está indo bem no ataque? O Vasco não vai bem no ataque, também não tem a melhor das defesas do campeonato, né? Um time muito desequilibrado, tem algumas peças que destoam aí em relação à qualidade dentro do elenco. A gente fala do Pikachu, que é o artilheiro do Vasco, né? É quem tem feito a maioria dos gols. O Pikachu que, na realidade, é um lateral, mas que vem atuando como um meia mais ofensivo. E essa é uma das grandes armas do Vasco. Eu concordo com o Edu e com o Jota. Eu acredito que a melhor das opções para o Thiago Largue é recuar um pouco o Galdesani e voltar com o Elias, porque a volta dele é certeza e garantido, né, no time titular. Até porque o Lucas Cândido, ele é um jogador que já deu mostras que não tem conseguido se firmar no elenco do Atlético, né? E talvez essa escalação do Galdesani ali ao lado do Elias, mas jogando um pouco mais recuado, seja uma alternativa até mesmo para dar uma liberada, quem sabe no Tomás Andrade ou no próprio Xará, que já faz esse tipo de jogo e tem ido muito bem com a camisa do Atlético. O Breno, ontem na entrevista do José Romanini, ele deu uma informação que é interessante. Hoje o Footstats ele é meio que um Google para nós comentaristas de números, né, de futebol brasileiro. Só na última rodada do primeiro turno, o Roger Guedes deixou de ser o jogador mais valioso do campeonato no índice Footstats. Ele, mesmo tendo saído, fazendo a 12ª última, ele se manteve até a 19ª. Sabe qual que é o jogador mais valioso hoje no índice Footstats? E tomou o lugar do Roger Guedes? Ricardo Oliveira. Não é mais valioso de dinheiro, não, gente. É mais valioso de desempenho. Quais são os critérios? São vários. É no desempenho. Tem mais porcentagem de acerto nos fundamentos, etc. e tal. Hoje é o Ricardo Oliveira. Então, a importância e o potencial de ataque do Atlético. O Atlético é o time que mais cria no Brasileiro e é o time que melhor finaliza. Ele tem mais índice de acerto de finalização. É exatamente o contrário do Cruzeiro, ele citou. Em relação a isso, mas ainda nessa entrevista ele falou que dificilmente o Atlético vai ser campeão brasileiro, por causa da defesa. Nos últimos 8 campeões brasileiros, 6 tinham a melhor defesa, poucos deles tinham o melhor ataque. Então, já que você está falando em defesa, vamos ouvir, antes da gente ouvir o que o zagueiro Maidana vai falar e sobre essa situação do segundo turno e do campeonato, primeiro turno do Atlético, uma dica para você que se preocupa em melhorar sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crot.com.br. O zagueiro Maidana falou aí se o 5º lugar do Atlético no primeiro turno foi satisfatório pelo que o time apresentou. Depois das perdas que a gente teve, eu acredito que sim, mas a gente quer buscar mais. A gente fala nos bastidores, a gente fala sim em título, porque ainda é possível, a gente tem um retorno inteiro ainda pela frente e tudo pode acontecer. A gente vê equipes que estão lá na ponta tropeçando, né? O próprio Flamengo tropeçou nesse final de semana. Então, o futebol é assim, a gente tem que confiar, tem que pôr na cabeça que a gente é capaz de chegar lá em cima e pôr na cabeça também que a gente tem condições de ser campeão com o time que a gente tem. Jota, o Edu já falou, pensa do Atlético ser campeão, o Maidana falou ali que ainda tem chance. Você acha que ainda tem chance de ser campeão brasileiro? O discurso do clube tem que ser esse. Mas eu acho que esse time do Atlético é um time para brigar por vaga na Libertadores. O que já será um ganho imenso para esse ano. E para conseguir se fixar ali, passa diretamente pelo desempenho da defesa. É o melhor ataque, mas é a terceira pior defesa. E olha que melhorou nos últimos jogos, né? Tomou um gol do Inter e um gol do Santos, aqui, ambos no Independência, inclusive. Agora, por que melhorou? Começou a ter uma continuidade, o Emerson na lateral, Maidana e Leonardo Silva. A presença do Leonardo Silva é importantíssima. A gente sabe que ele não vai ter condição física para estar sempre no auge, pode ficar fora de alguns jogos, mas a presença dele ali fez diferença. Dá segurança para o Maidana, o próprio retorno do Fábio Santos também dá uma estabilizada. Então, eu acho que o foco do Atlético deve ser ficar ali naquele grupo, sair do G6 para conseguir entrar no G4, para ter um pouquinho mais de tranquilidade, e isso passa pelo ajuste da defesa, que, a meu ver, está crescendo nos últimos jogos. Então vamos ver agora a opinião do pessoal de casa com a Ana Cláudia.
Vamos lá, o Roberto Fernandes comentou aqui que ele acha que o Zé Wellison vai fazer falta para o Atlético no jogo contra o Vasco. O Geraldo Vieira comentou que o Luan é jogador para segundo tempo. Alex Pacheco, Adilson precisa voltar ao Galo o quanto antes. Ele faz toda a diferença no meio-campo. E agora uma pergunta para você, Edu. O Alencar quer saber se você acredita que depois da partida de domingo, o Casares, enfim, vai deslanchar e parar com os apagões. Difícil, né? Apostar no Casares é complicado. O torcedor do Atlético espera, a gente sabe do potencial técnico do Casares, é um dos melhores jogadores do Atlético tecnicamente, a gente sabe quando os jogadores falam do Casares, né? Enchem a boca para falar, falam muito bem, treinador, só que fora de campo o Casares tem uns tropeçozinhos dele, né? Acho que ele acertando a cabeça, entendendo que ele é atleta, o Casares tem tudo para deslanchar, mas eu não consigo cravar, não. Difícil. É difícil cravar, Guilherme? É difícil até pelo histórico dele, o que ele vem apresentando já há algum tempo, desde que chegou ao Atlético. A gente não questiona a qualidade técnica do Casares, mas sim o que ele consegue devolver isso dentro de campo. Ele não consegue ter uma regularidade, não consegue fazer bons jogos em sequência e isso, obviamente, o prejudica bastante. Existe alguma fórmula, Jota, para poder fazer um jogador manter regularidade? Porque isso é o questionamento maior da torcida do Atlético, que é essa do Casares. Eu acho que tem vários fatores para um bom desempenho do atleta, né? O apoio, que parece que ele tem, da comissão técnica, né? Ficou essa questão de sai ou não sai. Eu acho que ele tem um apoio do grupo. O Pans falou aqui, todo mundo fala do tanto de bola que ele joga, a gente sabe disso. A qualidade técnica dele, ele tem. O jogador se sentir motivado, se sentir incentivado, eu acho que são situações que podem ajudar ele a realmente manter regularidade, que é o maior problema dele, né? É uma coisa inacreditável. Ele faz partidas, nessa última semana, por exemplo, o próprio Atlético lembrou daquele 5-3 contra o Botafogo, que o Casares teve uma atuação inacreditável. Sim. Fez 2 gols, deu assistência, ele deu show. Mas isso não acontece sempre. Então, levando em conta que aconteceram várias mudanças de treinador, de formato de jogo, eu acho que a retaguarda que pode ajudar ele. Casares, onde você quer jogar? Nós vamos te dar todo o apoio. Você quer brilhar onde? Quer jogar aqui, centralizado? Quer jogar pelo lado? Nós vamos te ajudar, nós vamos fazer o time... Não é fazer o time julgar em função do Casares, mas dar o apoio para que o futebol dele apareça. Tem uma fórmula. Ser atleta na concepção da palavra. Aí ele vai conseguir melhorar o rendimento dele dentro de campo. Aí, falou o Guilherme Pio, o filósofo. Bom, agora eu tenho uma dica para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético, Cruzeiro e América. Não saia daí.